empresários da noite pro dia perderam tudo, família. Pra vocês terem ideia, muita gente se matou. Você é louco, Pereira Funk, só fudeu. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje a gente vai montar aquele mapa mental que você já tá ligado pra estudar a crise de 1929, beleza? Um mapa aí resumidão, mas também completinho pra não perder nada no Enem vestibular, certo? A crise de 29, família, ela impacta diretamente na ascensão do fascismo e inclusive na Segunda Guerra Mundial, certo? Então não dá pra perder, né? Fica aí até o final pra pegar todas essas visões, certo? Sempre do Buchicho a gente vai começar como? A gente vai começar falando dos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra Mundial, até porque a crise de 1929 nasce nos Estados Unidos, beleza? Como que tava os Estados Unidos lá então? Tava como? Os Estados Unidos assume, depois da Primeira Guerra Mundial, uma postura de exportador e credor mundial. O que isso significa? A Europa estava destruída, família. Então a Europa tinha sido destruída na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, apesar de ter participado da guerra, a guerra não foi no seu território. A guerra foi lá na Europa. Então ele estava pampa ali. Então ele começa a exportar para o mundo. Como a Europa estava destruída e não estava conseguindo produzir mais, os Estados Unidos produz e exporta muito para o mundo e empresta muito dinheiro para o mundo. Esse papel de credor, beleza? Pra gente ter uma noção, os Estados Unidos sozinho era responsável pela produção, por 42% de toda a produção mundial, certo? Quase metade de tudo que era produzido no mundo vinha dos Estados Unidos nesse período pós-Primeira Guerra Mundial, antes aí da crise estourar, beleza? Além disso, eles viviam um período de grande otimismo industrial, financeiro, de consumo, certo? As empresas cresciam ano após ano, a galera consumia cada vez mais. Isso fez surgir inclusive o chamado American Way of Life, que é o estilo de vida americano, que era um estilo de vida baseado no consumo. Eles se orgulhavam muito disso, que eles tinham muitos produtos nas suas casas, muitos eletrodomésticos e coisas do tipo pro período, beleza? Além disso, esse otimismo industrial, financeiro, fez com que muita gente investisse pesado na Bolsa de Valores, gerando uma especulação muito grande na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é mais ou menos o seguinte: se eu invisto 100 conto hoje numa empresa, daqui a um ano, se ela dobrou de valor no mercado internacional, meus 100 conto, as minhas ações que valiam 100 conto, passam a valer 200. Só que, porém, se a empresa falir, eu perdi tudo, família. Em alguns casos é até de alto risco o investimento na Bolsa de Valores. E aí vocês vão ver que vai começar a ter os problemas, que vão surgir aí nessa grande depressão, vai estourar aí nessa crise de 1929, certo? Bom, qual o próximo ponto aqui? Já vamos falar do início do caos, do início do problema, beleza? Como que começa aí o problema? Os Estados Unidos, apesar de produzir muito, apesar do American Way of Life, ainda assim não era capaz de vender tudo que produzia. Ainda assim, a população geral dos Estados Unidos não conseguia consumir ao mesmo ritmo que eles produziam. Sobre isso, o Hobsbawm diz o seguinte, um grande autor aí muito pesado, quem assiste minhas aulas já tá ligado. Ele diz o seguinte: o que acontecia, como muitas vezes acontece nos booms de mercados livres, de liberalismo econômico, era que, com os salários ficando para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente e os prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo nacional. Mas como a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial, o resultado foi a superprodução e especulação. Isso, por sua vez, provocou o colapso. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, ele está querendo dizer que crescia muito economicamente, mas esse crescimento não era repassado para os trabalhadores, para eles consumirem mais e aí conseguir equilibrar, certo? Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Bom, o que vai acontecer? Além disso, a Europa já estava se recuperando da crise. A Europa já estava se reconstruindo, já estava voltando ao seu processo industrial, já estava sendo autossuficiente e, inclusive, já estava exportando em alguns casos, chegando a competir nas exportações com os Estados Unidos. E aí, família, se já estava difícil vender antes, imagine agora. Então, eles produziam muito, tinha uma oferta muito grande de produtos, mas não tinha demanda, não tinha público consumidor o suficiente para comprar tudo que eles produziam. Logo, a lei, a famosa lei ali da oferta e da demanda vai entrar em ação. Eles tinham muita oferta, tinha muito para vender, mas tinha pouca demanda, tinha pouca gente para comprar.
A gente sabe que toda vez que isso acontece, o preço despenca, desvaloriza muito o preço dos produtos, certo? Então os produtos industrializados, os produtos industriais dos Estados Unidos vão cair muito de valor, vai gerar grandes estoques e já logo não vai valer quase mais nada, porque ninguém não tem para quem vender e o preço vai despencar, gerando uma crise de superprodução, família. Eles não entraram em crise porque faltou o produto, pelo contrário, eles entraram em crise porque produziram demais. Olha que contraditório. E a gente vai ver mais sobre essas contradições do capitalismo mais pra frente, mas aguenta aí, beleza? Bom, nesse processo várias indústrias vão quebrar, várias empresas vão falir, porque a produção que eles tiveram, que eles produziram já não valia mais nada, vai gerar desemprego, vai gerar uma série de problemas. Mas além disso, tem um outro problema, que a gente volta aqui na Bolsa de Valores, beleza? E a gente faz um tópico aqui só pra elas. Bom, até por causa desse período de otimismo, as pessoas investiram muito nas empresas, investiram muito na produção industrial e muitas dessas empresas que estavam falindo estavam atreladas à Bolsa de Valores. Então não era só o patrão e alguns funcionários que eram prejudicados com uma falência de uma empresa. Não, eram vários acionistas por trás, os bancos relacionados à Bolsa de Valores. Então vai gerar uma cadeia realmente que vai virar um ciclo, vai virar um efeito dominó e a crise vai se alarmando, vai se espalhando cada vez maior, beleza? Existia então uma bolha econômica. Tem um índice aí que aponta que de 1925 a 1929, em 4 anos só, a especulação foi tão grande, a galera comprou tantas ações na Bolsa de Valores, que a receita, o produto da Bolsa de Valores toda industrial dos Estados Unidos, subiu de 27 bilhões para 87 bilhões, mais que triplicou aí em 4 anos, então era uma produção absurda, mas isso não era real, não era o valor real das produções, era tudo especulativo, a galera já vendia, já compravam ações com valores superiores aos que elas valiam, justamente porque tinha um otimismo muito grande, para eles iam lucrar no futuro, e aí que foi gerando problema, foi gerando essa bolha, que é muito frágil e uma hora estourou lá em 1929, certo? Então foi falindo empresa, foi falindo banco, foi gerando um ciclo, e nesse processo, como falha empresa, mais desemprego, se tem mais desemprego, a população consome menos, se consome menos, a lei da oferta e demanda tá lá em ação, então os preços caem mais ainda e vai falindo e vai gerando um ciclo, foi gerando um ciclo vicioso aí da catástrofe da depressão aí de 1929, beleza? Então é aí que acontece todo esse caos, certo? Bom, como que foi essa queda? A queda tem um dia, tem uma data, família, certo? Ela acontece, pelo menos a data que marca ela já estava sendo produzida há muito tempo, mas ela é marcada pelo dia 24 de outubro de 1929, conhecida aí como Cash, como Crash, ou até como Quinta-feira Negra, porque foi uma quinta-feira a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá na rua de Wall Street, certo? Esse dia, inclusive, é marcado justamente pela lei da oferta e da demanda entrando em vigor, não só nas indústrias, mas também na Bolsa de Valores. Algumas pessoas já se ligaram, já estavam vendo que a crise já estava acontecendo, que a crise já estava estourando, e aí tentaram vender rapidamente todas as ações que tinham para não perder tudo. Então o preço caiu lá embaixo, as ações que valiam muito já não valiam mais nada, e eles tentavam vender, e aí foi realmente um caos geral na rua ali de Wall Street, e foi justamente aí esse dia que ficou marcado como o dia da crise, dia 24 de outubro de 1929. Empresários da noite pro dia perderam tudo, família, pra vocês terem ideia, muita gente se matou e coisas do tipo, certo? Bom, além disso, 85 mil empresas e 4 mil bancos faliram, isso só nos Estados Unidos, fora no restante do mundo, como a gente vai ver. Só nos Estados Unidos, cerca de 27% da população estava desempregada, ou seja, mais de um quarto da população dos Estados Unidos em idade adulta, idade de trabalho, estava desempregada no auge, no ápice da crise de 1929. Que detalhe, ela não é só em 1929, ela se espalha por 1930, 31, 32, 33 e só depois de 33 que ela começa ali ter uma ascensão, começa a reerguer a economia, beleza? Bom, a queda geral da economia dos Estados Unidos vai impactar não só os Estados Unidos, mas vai impactar todas as importações e as exportações que estavam relacionadas ao país, certo? Então os Estados Unidos vai vender menos, mas também vai comprar menos produtos do resto do mundo. E logo vai acontecer de novo o famoso efeito dominó, porque se os Estados Unidos entram em crise e não compra mais dos outros países, vai gerando crise nos outros países também. Então logo o mundo todo ali vai ser atingido pela crise de 29.
quer dizer, quase o mundo todo. Teve um único país, uma única união de repúblicas que não foi atingida, que foi a União Soviética. Sobre isso, o Hobsbawm também escreve. O Hobsbawm aponta lá na página 100 que enquanto o resto do mundo, ou pelo menos o capitalismo liberal ocidental, estagnava, a União Soviética entrava numa industrialização ultra rápida e maciça sobre seus planos quinquenais. De 1929 a 1940, a produção industrial soviética triplicou no mínimo dos mínimos, certo? É isso que o Hobsbawm aponta. E pensa comigo, a galera, mano, já tava aí em anos de crise, não foi um único ano, não foi um mesinho de crise, já tava em anos de crise, com alto desemprego, capitalismo lá embaixo, crise mundial, e ao mesmo tempo que a União Soviética, o socialismo crescia aí a 300%, crescia aí, triplicava no mínimo dos mínimos, segundo o Hobsbawm. E aí, família, muita gente vai passar a apoiar os regimes socialistas e vai surgir movimentos socialistas no restante da Europa. E aí tem um detalhe. Porém, a burguesia, algumas burguesias locais ainda tinham poder, ainda tinha força. E com medo de revoluções socialistas acontecerem no resto do mundo, burgueses nacionais ali de países capitalistas vão apoiar a ascensão de regimes autoritários, a ascensão do fascismo. Primeiro na Itália, na Itália até já estava, mas depois na Alemanha, depois na Espanha, em Portugal. E no resto do mundo a gente vai ter vários governantes que se inspiravam no Mussolini, que se inspiravam no fascismo. Então, as burguesias, por medo de uma possível revolução socialista nos países europeus, elas vão apoiar os regimes fascistas, certo? Pegou essa visão aí? Então é isso que está diretamente relacionado, e está relacionado inclusive com a Segunda Guerra Mundial. Talvez o ponto mais importante dessa aula de hoje é entender isso aí, certo? Enfim, vamos para o próximo ponto. Vamos ver algumas teorias sobre a crise de 1929, certo? Ainda hoje, esse é um tema de muito debate, de muita discussão, fazendo quase 100 anos que o evento aconteceu, mas ainda hoje tem muita discussão sobre isso. Bom, os liberais, eles apontam que muito provavelmente a crise aconteceu, segundo os liberais, por causa da intervenção do Estado na economia. Segundo os liberais, o Estado interferiu na taxa de juros, o Estado tentou manter o salário mínimo mesmo depois da crise, segundo eles não deveria ter mais salário mínimo e coisas do tipo. Porém, a maioria dos autores, economistas, historiadores, a maioria deles apontam que a principal causa da crise de 1929 foi justamente o contrário, foi justamente o liberalismo econômico desenfreado, certo? Para a maioria dos autores, se o governo dos Estados Unidos, se o Estado tivesse interferido no crédito, né, proibido créditos muito altos que a galera não pudesse pagar, se tivesse interferido nas ações da Bolsa de Valores, evitando que a galera proibisse ali, limitasse um pouco essa especulação, ou por exemplo, regulasse o salário mínimo, aumentasse o salário mínimo para os trabalhadores conseguirem consumir ao mesmo ritmo que eles produziam, talvez a crise não teria acontecido, ou teria acontecido de forma mais leve, certo? Sobre isso, o papel dos governos liberais na crise, o Vicentino, ele escreve o seguinte: obedecendo ao binônimo do Partido Republicano, isolamento e liberalismo, os presidentes norte-americanos de 1920 a 1932 assistiram impassíveis a uma evolução econômica em direção ao caos. Para eles, os problemas econômicos seriam superados naturalmente, pois o mercado possuiria uma tendência intrínseca para a racionalidade, não cabendo ao Estado intrometer-se na ordem econômica. Ou seja, eles ficaram de 1920 a 1932 sem fazer nada, sem interferir na economia, e aconteceu a crise estava pegando ano após ano, 1929, 1930, 31, 32, e eles não interferiram em nada e a crise estava lá, certo? Então esse é um ponto que é muito apontado aí pela maioria dos historiadores, economistas que estudam esse período, certo? Um cara muito importante que vai estudar esse período é o Keynes, famoso aí pela teoria keynesiana, que é dele próprio, obviamente, certo? O Keynes, ele vai apontar nesse período que o capitalismo, ele é cíclico e contraditório. Vários outros autores já apontam coisas parecidas, certo? Por que cíclico? Ele vai dizer que a crise não é um evento extraordinário, um evento fora do comum no capitalismo. Pelo contrário, a crise é uma regra dentro do capitalismo. O capitalismo, ele precisa de crises para se reestruturar. Em alguns momentos, a própria elite econômica cria crises
para quebrar concorrentes e lucrar cada vez mais e forçar o monopólio, comprar empresas menores e coisas do tipo. Não é o caso exatamente de 1929, mas ainda assim ele aponta essa ciclicidade do capitalismo. Sempre vai ter momentos de crise e momentos de ascensão, momentos de crise e momentos de ascensão, e a gente vive assim no sistema capitalista. Além disso, ele vai apontar que essas crises, essa ciclicidade seria amenizada com a intervenção do Estado na economia. O Estado deveria intervir, o Estado deveria criar empregos, regular taxas, regular salários, e isso minimizaria os efeitos dessa ciclicidade do capitalismo, certo? É importante apontar que o Keynes não é nenhum socialista, não é nenhum comunista, não. Ele ainda defendia o sistema capitalista, porém com uma intervenção do Estado na economia. Uma intervenção ali relativamente forte do Estado na economia, beleza? De fato, quando começa a crescer a economia dos Estados Unidos, cresce a partir de ideias mais ou menos parecidas ali com a do Keynes, beleza? A gente vai ver isso nesse próximo e último ponto, que é o New Deal. O New Deal foi um plano econômico do Franklin Roosevelt. O Roosevelt assume lá em 1933 e ele começa um plano de intervenção do Estado na economia, certo, família? Então ele começa a intervir. Como? Primeiro ele cria um banco estatal para financiar a retomada da economia, a retomada das empresas nacionais, certo? Esse plano, esse Banco Nacional, foi até meio que copiado pelo Getúlio Vargas, lembrando que Getúlio Vargas assumiu nesse período no Brasil. O Getúlio Vargas criou o BNDE, é mais ou menos essa ideia, criar um banco com taxas menores para incentivar a indústria e assim gerar empregos, fazer a economia circular. Além disso, o Franklin Roosevelt, ele investe na infraestrutura pesada, família, ou seja, a gente precisa gerar emprego rápido. O que gera emprego rápido em grande número? Construção civil. Então vamos criar estrada, vamos criar ponte, vamos construir bastante aí para gerar emprego, fazer a economia circular. Além disso, vamos criar um mecanismo de controle do crédito para a galera não pegar tanto empréstimo, para não gerar uma bolha econômica como aconteceu aí nos anos anteriores a 1929. E vai dar certo? Vai, família. Em 4 anos, a renda nacional, que foi o seu mandato, 4 anos, a renda nacional cresce 70% dentro dos Estados Unidos. O desemprego cai bastante e tem índices bem satisfatórios aí o governo do Franklin Roosevelt, certo? E aí, esse modelo econômico vai se espalhar para o resto do mundo. Tanto que depois da crise de 1929, o Hobsbawm vai apontar que a queda, o período de fragmentação do liberalismo clássico. Depois surge o neoliberalismo, que é outra história. Mas o liberalismo clássico, segundo o Hobsbawm, tinha morrido ali. E tinha 3 opções. O keynesianismo, que era um Estado com intervenção na economia, o socialismo ou o fascismo. E aí tem várias aí que a gente vai ver, várias questões que a gente vê nas próximas aulas. Certo? Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se eu ajudei sua caminhada, fortalece meu corre aí também, beleza? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha, faz o pix de R$1, certo? E é isso, família. Aquele abraço, fica com Deus e progresso pra nós.